Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Esse daqui é um combo de reversão de tendência extremamente sólido, ótimo para você montar posições contra a tendência de maneira concreta, né? De maneira objetiva, onde as probabilidades estão jogando a seu favor, onde você vai ter uma assertividade legal fazendo isso. Então vamos entender sobre essa técnica. Olha, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, bora entender sobre isso daqui em alguns trades que acabaram de se desenvolver, inclusive. Essa venda aqui que a gente vai ver, ela vai contra esse pequeno direcional de alta que o mercado está estabelecendo, que acaba sendo quase que uma tendência de alta, né? O mercado ele vem aqui desenvolvendo um movimentozinho de alta bem concreto. Essa movimentação de alta poderia dar uma continuidade e eventualmente pode até ser que dê mais continuidade, mas gerou vendas aqui extremamente interessantes no meio do caminho. Antes mesmo de pensar em qualquer coisa de continuidade de alta, boas vendas apareceram por conta desse conceito técnico que a gente vai dar uma olhada aqui nesse contexto operacional. Olha, o que a gente vê aqui, eu até peguei esse trade que foi aqui, ó, é uma venda que vou mostrar aqui agora que foi nessa região, tá lá no meu Instagram, se você for lá no meu Instagram você vê essa venda acontecendo em detalhes, inclusive eu tinha tomado um stop antes aqui nessa configuração, posso mostrar para vocês o porquê que essa configuração é bem arriscada, mas mesmo assim eu quis participar por conta de fato estar configurado bem o ponto de entrada, então a gente tem que pegar o trade, não tem como, mas é um trade mais de risco, esse daqui é um trade muito mais sólido, a gente mapeou em detalhes aqui no treinamento de excelência trade no nosso ambiente de prática essa venda, assim como as outras que eu vou mostrar aqui, que vocês vão entender. Olha só, aqui a gente vê um movimento, pessoal, onde há uma perda de amplitude nas pernadas de impulso conforme o mercado vai se desenvolvendo nesse movimento de alta. Então a gente sabe que as pernadas de impulso em um movimento de alta são as pernadas de alta, né, naturalmente. Então o mercado ele impulsiona, corrige, impulsiona, corrige, impulsiona e ele vai fazendo esse tipo de dinâmica quando ele está subindo, né? Topos e fundos ascendentes. As pernadas de impulso, naturalmente, são as pernadas de alta. E as pernadas corretivas são os movimentos de baixa. Isso diante de um movimento que sobe. E aí, perda de amplitude das pernadas de impulso seriam essas pernadas ficando cada vez menores conforme o mercado vai subindo, né? Começa a corrigir, as pernadas de impulso vão perdendo amplitude, tá vendo? Elas vão ficando menores, né? Então isso vai mostrando uma perda de força da demanda, uma fraqueza da demanda conforme o mercado está subindo. Isso reflete a um cenário de oferta entrando em segundo plano, né? A oferta vai entrando conforme o movimento está subindo. Isso é ótimo para movimentos contrários, desde que alinhe com os outros pontos que a gente vai ver ali. Esse é só o primeiro deles. Então, se a gente for ver nesse movimento de alta aqui, ó, exatamente nessa movimentação, a gente tem um pouco isso. Se você pegar aqui a pernada de impulso anterior, que foi essa aqui de baixo, olha lá, o mercado fez essa pernada com essa amplitude. A próxima pernada de impulso já vai ter uma amplitude menor, olha só, muito menor, que é essa pernada aqui. A próxima pernada de impulso, ela tem uma amplitude menor um pouco, né? Pouca coisa menor, mas tem. Então aqui a gente já consegue ver um pouco isso. Perda de amplitude das pernadas de impulso, nada muito agressivo, mas já é um ponto positivo para a gente entender que essa movimentação de alta está perdendo força. Mas só isso por si só não significa nada. A amplitude das pernadas de alta podem começar a crescer ali eventualmente, o mercado continuar subindo. Esse é só um dos pontos, é só o primeiro ponto para a gente construir toda a narrativa de um trade contra a tendência que naturalmente precisa de mais contexto. Porque você ir a favor de uma tendência direcional é muito mais fácil, né? Você tem ali as probabilidades naturalmente jogando a seu favor, porque o mercado já está se desenvolvendo com certa fluidez para aquele direcional e seguir a tendência é sempre o caminho mais fácil. Agora, existem tendências, né, momentos na tendência que a força dela começa a ficar fraca, a tendência começa a não ser o caminho mais lógico, porque o movimento vai reverter e naturalmente pegar trades contra a tendência começa a ficar muito mais vantajoso, porque o mercado vai reverter. Então aqui é o que a gente está identificando aqui, né? Que são pontos específicos. Então ele vem subindo, as pernadas de impulso vão perdendo amplitude, mostrando essa certa fraqueza. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que a oferta ela entra agora em primeiro plano. Então, primeiro ela está entrando em segundo plano, que é enquanto o movimento de alta está ocorrendo, a oferta está entrando em segundo plano, que são essas perdas de amplitude. Quando ela entra em primeiro plano, ela vem por meio de um movimento de baixa, de fato, né? O mercado faz o movimento de baixa e ele consegue quebrar fundos, que é um comportamento que não estava ocorrendo antes. Olha só, se a gente for ver esse movimento de alta, a gente vê que o mercado deixa fundo e ele vai embora e respeita o fundo. Ele deixa um microfundo aqui,
respeita o fundo, deixa esse fundo, na hora que ele chega próximo, ó, ele respeita o fundo, deixa outro fundo, aí vai subindo, deixa outro fundo, tá vendo? Ele vai deixando fundos cada vez mais altos, respeitando todos os fundos nessa dinâmica de alta. Assim como os topos. Todos os topos, eles estão sendo renovados. Ó, o mercado deixou esse topo, subiu renovando ele. Deixou o próximo topo. Deu uma enrolada, mas subiu e renovou o topo. E aí deixou o próximo topo, subiu e renovou o topo. Então ele vem nessa dinâmica de fundos sendo respeitados e topos sendo renovados sistematicamente no movimento. Então, por mais que tenha essa perda de amplitude das pernadas de impulso, os topos estão sendo sempre renovados e os fundos estão sendo respeitados, então tem ainda uma dinâmica saudável nessa tendência, tá? E a favor dessa tendência ainda é relativamente sólido. Mas agora a oferta entra em primeiro plano, quebra um fundo válido, tá vendo? Então os fundos agora eles começam a ser quebrados e quando a gente tem uma quebra de fundo válido como esse, a gente sabe que isso aqui chama choque, então posso até colocar aqui, ó, quebra de fundo válido dessa forma é um choque ocorrendo. Então, tá vendo? Veio caindo e quebrou esse fundo que a gente marcou. Isso é um choque que chama. Na hora que ele sobe, lembra que todas as puxadas para cima, elas tinham característica de impulsão? Elas são impulsões, porque o mercado está subindo, lembra? Aquela dinâmica. Ó. Os movimentos de alta, eles são impulsões, característica de impulsão. Agora o mercado sobe e ele já não consegue renovar os topos mais. Olha lá. Então ele faz aqui o SMS, que chama, que é a relutância em renovar os topos. Vou colocar aqui, ó. SMS. Então, primeiro a gente tem o choque, que é quando a oferta entrou e quebrou um fundo válido. Na hora que ele sobe agora, os movimentos de alta, que antes eram impulsões e tinham naturalmente a característica de renovar os topos sistematicamente, porque a impulsão renova topo, né? É isso que ocorre com a impulsão. Agora ele sobe e já não consegue renovar, então o movimento de alta já tem característica corretiva agora. Tá vendo como é que tá virando o jogo aqui? E aí a gente pode marcar esse fundo aqui agora. Esse fundo ele já é um BOS, um BOS, tá? Chama BOS, BOS, porque o mercado vai fazer nele uma inversão. Vou escrever aqui, ó. Inversão de fluxo. É isso aí. O mercado está fazendo uma inversão de fluxo. Por que que esse fundo aqui, quando ele foi quebrado, ele fez um choque? E por que que esse fundo, quando é quebrado lá na frente, é um BOS? Tem uma diferença grande aqui. Porque o fundo primário, esse fundo aqui, ele é fundo válido. Esse daqui não é um fundo válido. Então, para quem não conhece, né, o conceito de fundo válido e fundo não válido é basicamente isso. Quando o mercado ele faz 1, 2, 3, tá vendo? Ele faz uma impulsão de alta e renova os topos, ele valida o fundo. É um fundo válido. Se esse fundo eventualmente for quebrado, vai ser um choque, porque está quebrando fundo válido. Agora, o que seria um fundo não válido? Mas é um fundo, mas não é válido. Quando não tem a renovação de máxima. Esse movimento sobe, mas ele não consegue renovar o máximo. Então ele cria um fundo aqui, naturalmente, mas não é um fundo válido. Então, na hora que o mercado quebra esse fundo válido, esse fundo não válido, né? Ele está fazendo 1, 2, 3 para baixo, tá vendo? Então a quebra desse fundo válido é só uma inversão de fluxo, que é um BOS. É um BOS. Não é uma quebra de fundo válido. Então, por exemplo, não vai ter liquidez aqui embaixo. Para quem conhece sobre conceitos de liquidez, não vai ter uma liquidez aqui embaixo. Agora, se o fundo for válido, vai ter uma liquidez. Né? Então, quando tem liquidez embaixo, o mercado vem aqui embaixo, pode ser que ele estoure lá para cima. Pode acontecer. E gera boas compras, porque o fundo é válido. E aí pode entrar demanda institucional embaixo. Quando o fundo não é válido, não vai ter liquidez boa aqui. Se o mercado vem aqui embaixo, na verdade, a maioria das vezes vai ser venda e não compras por causa da liquidez. Aí quem me acompanha aqui sabe qual que é essa questão da liquidez, né, que a gente sempre trabalha também, tem esse detalhe, vai te dando essa clareza. Lembrando que dia 4 de agosto agora, eu tô ao vivo, né, aqui no canal, a gente vai ter o Desafio Excelência Trade, dia 4, 5 e 6 de agosto agora. Então, conto com sua presença, entra no nosso grupo do Telegram que está aqui embaixo, no comentário fixado, é um grupo de conteúdo, mas vou estar trazendo as informações lá. A gente vai ficar 3 dias ao vivo aqui, vou passar em detalhes tudo que eu uso no dia a dia, tudo que a gente faz lá no time da Excelência Trade. A gente vai montar operacionais sólidos, vai ser muito bacana, vai ser engrandecedor demais, então conto demais com sua presença ao vivo aqui, vai ser muito bacana para crescer no mercado, vou passar tudo detalhado que eu uso no dia a dia, de graça, cara, vai ser bem legal. Então, olha só, aqui a gente tem a quebra do fundo válido, nessa movimentação de baixa, então ele está fazendo esse movimento, ó, 1, 2,
3. Porque os topos agora já não são renovados, os fundos já estão sendo quebrados e a gente tem aquela perda de amplitude. Isso é um combo operacional muito bom para você operar contra a tendência. Esse stopzinho que eu tomei aqui, que eu comentei, ó, foi aqui, tá vendo? O mercado criou uma estrutura de continuidade baixa. Sem ele ter criado todo esse contexto. Ele tinha começado a criar esse contexto, né? Percebe? Então ele veio caindo e já criou uma estrutura de continuidade baixa aqui, ó. Esse desenho. Você vai ver ele fazendo lá na frente de novo, só que lá tem muito mais contexto, aí ficou mais sólido. Então aqui ele cria uma região de oferta por conta dessa estrutura e gera uma possibilidade de venda aqui, mas foi uma venda mais arriscada porque ele não tinha criado todo esse contexto de reversão, que é o ideal. Ele tinha só perdido amplitude, entendeu? E começado a quebrar o fundo, fazendo choque. Então ele estava ali no meio desse contexto. Então fica uma venda um pouco arriscada, mas como ele configurou bem aqui, tem que participar. Não pode não participar de jeito nenhum. Tem que pegar o trade. Agora, depois ficou muito mais sólido, a gente mapeou isso aqui em detalhes lá no time, olha só. Aqui é o nosso ambiente de prática, né? Todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas aqui com antecedência todos os dias em todos os mercados. Mini índice, mini dólar, mercado de forex, criptomoedas, mercado americano, 17 ativos diferentes. Todos os dias a gente deixa tudo desenhado, mapeado ali com antecedência, todos os pontos de compra e venda, super tranquilo. Olha lá, por exemplo, tá vendo? Na hora que ele viesse caindo, ó, fazendo a inversão de fluxo, que é o movimento de 1, 2, 3 para baixo, que é o que eu desenhei ali, tá vendo? A gente quer ver a estrutura de continuidade baixa, que a gente vai ter vendas. É exatamente ali, tá vendo? Nesse cenário. Foi agora há pouco, lá 6 horas atrás, foi essa venda, a gente acabou de fazer ela, que vai ser aqui embaixo. Ó. Então o mercado fez o movimento de 1, 2, 3 e começou a cair, que é ali, ó, exatamente o que tinha que fazer. Tá vendo essas regiões aqui em cima? Tá vendo? São essas regiões aqui. Entendeu? Na hora que ele vem caindo, ele tem que criar aquela estrutura que eu desenhei ali agora, que no caso ele criou praticamente em cima do desenho que a gente fez, que foi aqui, ó. 1, 2, 3, puxa forte para cima, isso aqui faz total diferença, tá? Ele tem que puxar forte para cima assim, quebrando esse topo pequeno, e logo ele ignora essa puxada e cai para baixo, puxa para baixo. Então ele faz aqui a estrutura de continuidade baixa, tá vendo? Que é esse movimento. E aí toda estrutura dessa cria a região de POI, que é uma região de oferta. E aí voltando a gente tem venda na região. Entende? Então é muito parecido com o que ele tinha feito aqui em cima, igual eu falei. Ó. Porém aqui o contexto estava meio pela metade, apesar de estar totalmente válido, mas é mais arriscado. Aqui já estava pronto, já tinha feito a inversão de fluxo, né, fazendo esse 1, 2, 3 para baixo e criando a continuidade. Exatamente o que a gente estava mais de olho lá no time. Ó. 1, 2, 3 e cria a continuidade. É ali, tá vendo? Perfeito. É isso. Exatamente nessa região. Então a venda vai vir aqui, ó. Lá no meu Instagram tem esse trade andando, né? Acabei de colocar lá agora há pouco. Mas vai gerar essa venda que tem que andar aqui pelo menos 3 vezes o tamanho do stop, né? Esse é o ideal. E aí a gente vê esse movimento se desenvolvendo. E aí ele vai embora lá para baixo, gera essa configuração, ele vai andar bem mais lá para baixo. É uma reversão, tá vendo? O mercado reverte a partir desse combo operacional. Isso é bacana. Agora, vamos aqui para um outro cenário que está muito forte também. Olha esse movimento. Aqui a gente tem coisas parecidas, mas diferentes ao mesmo tempo. Aqui já é um movimento que o mercado vai reverter tendência de alta para baixo também, aonde a gente não consegue ver de maneira nítida a perda de amplitude das pernadas de impulso. Aqui a gente não vê isso aqui tão claro, porque o movimento está diferente. Né? O mercado ele faz coisas diferentes, obviamente. Então aqui já não tem tão nítido a perda de amplitude das pernadas de impulso, mas tem muito nítido o choque acontecendo, que foi a quebra do fundo válido, ó. Quebrou esse fundo aqui, então fez choque. Por que esse fundo é válido? Porque teve uma renovação de máxima. Tinha um máximo aqui, o mercado subiu e renovou ele. Logo ele fez 1, 2, 3. Então ele validou o fundo válido por conta da renovação desse máximo por meio dessa impulsão de alta. Beleza. Agora, esse fundo aqui ó, já não é válido. Por que esse aqui não é válido? Porque não teve renovação de máximo. O máximo agora é esse daqui. Então, na hora que ele subiu, deixou esse fundo e veio subindo, essa subida não renovou o máximo, entendeu? Então, esse aqui é um fundo, mas não é um fundo válido. Esse aqui é um fundo válido. Então, quando ele foi quebrado, choque. Quando esse aqui for quebrado, o que é? BOS. BOS. Beleza? E inversão de fluxo. BOS, inversão de fluxo devido ao contexto ali de estar contra a tendência e tudo mais, né? Não que todo BOS seja uma inversão de fluxo, não é isso, mas é um BOS no contexto de inversão de fluxo. BOS é o movimento de 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Só que como é 1, 2, 3 contra a tendência, então ele é uma inversão de fluxo, entendeu?
Mas aqui para cima, aqui também é um boss. 1, 2, 3. É um boss. O movimento em si de 1, 2, 3 é um boss. Quando ele renovou o topo, né? Aqui é um boss, ó. Quando ele renova esse topo, é um BOS também. Nessa subida. O fundo é um fundo válido e quando ele foi quebrado fez o choque. Mas quando ele fez só 1, 2, 3, a estrutura chama boss. Mas não tem inversão de fluxo ali, porque isso aqui está indo a favor da tendência. Agora, o boss para baixo contra a tendência é um boss e junto disso é uma inversão de fluxo. Entendeu? Então, são detalhes teóricos ali que são importantes para você ter o domínio técnico, né? Faz total diferença. Então, aqui a gente vê a configuração de SMS sendo desenvolvido. O que é o SMS? SMS é um conceito técnico de reversão de tendência, que é justamente a relutância em renovar os topos, em continuar renovando os topos, coisa que antes era algo normal, porque todos os topos aqui, não precisa nem marcar, né? Você vê nitidamente que todos os topos na tendência de alta eles são renovados, até que o mercado chega num ponto que entra a oferta o suficiente para corrigir e quebrar fundos válidos, e na hora que ele sobe, a subida já não tem característica de impulsão mais, já não renova topo, igual antes. Então já tem característica corretiva. Logo, ele tem de fazer um movimento de 1, 2, 3 para baixo, e nessa terceira pernada para baixo ele vem criando validações de venda. Muito parecido com aquela outra ali que a gente viu, né? Então, um trade muito bonito aqui também, que vai se desenvolver aqui. Ó. Pode ver que ele não criou nenhuma estrutura de continuidade baixa. Aqui ele criou. Ó, 1, 2, 3, puxou para cima, quebrou o topo. E puxou logo para baixo em seguida, quebrando as mínimas. Criou a estrutura. Ó. Beleza? Isso daqui é uma estrutura de continuidade baixa, vai validar a região de POI, que é uma região de oferta, que fica exatamente aqui. A gente pode ver o mercado testando essa região, que é no teste que a gente tem que montar a posição, né, para aproveitar o movimento. Vou colocar ali para vocês verem isso aqui sendo mapeado com antecedência lá no time em detalhes, uma configuração boa dessa. A gente também estava de olho. Então, o mercado testa a região em cheio e vai embora lá para baixo, gerando um trade muito bom. Depois entrou uma notícia que explodiu lá para cima. Mas ele andou bem mais de 3 vezes o risco, tá vendo? Até passou aqui do alvo. Sempre tem que levar o trade 3 vezes o risco, no mínimo. Né? Então, 3 vezes o risco é 3 vezes o tamanho do seu stop. Mesmo se você tivesse entrado mais aqui embaixo, teria dado mais de 3 vezes o risco, porque ele até passou ali para baixo. Então, já é um movimento muito bom configurado. Então, se eu puxar aqui no time, olha só. Lá a gente estava de olho exatamente nisso também, tá vendo? Ó, o mercado fazendo o choque, quebrando aquele fundo válido. Ó. Tá vendo? Vem caindo, quebra o fundo primeiro, faz o choque, sobe e já não consegue renovar os topos. Na hora que ele vem caindo, estrutura de continuidade baixa. Só vender. Então tá ali em detalhes, que é exatamente aqui. Ó. Aqui tá com as marcações todas, os escritos, né, e tal. Mas olha lá. Exatamente ali, entendeu? O fundo que ele quebrou, exatamente o movimento. Então, uma boa venda aqui num contexto operacional muito forte. Aqui tem outros cenários, aqui vai ter uma venda muito forte também, com uma perda de amplitude muito sólida. Olha a perda de amplitude desse movimento de alta. Como que tá nítido, ó. Primeira pernada tem essa amplitude, bem comprida. A segunda pernada já tem uma amplitude bem menor. A terceira pernada já tem uma amplitude menor ainda, tá vendo? Como é que vai perdendo amplitude de maneira nítida nesse caso. E aí entra a oferta forte, quebra o fundo válido. É o choque. Na hora que sobe de novo, já não consegue mais renovar os topos. É o SMS, ó. E aí ele vai vir caindo aqui, vai gerar boas vendas. A gente mapeou isso aqui em detalhes lá no time também. Então a gente pode marcar ó, o SMS dessa forma. O choque foi quebrando esse fundo. O SMS, a relutância em renovar os topos. E o BOS fazendo a inversão de fluxo, vai ser quebrando esse fundo aqui de baixo. Na hora que ele vem caindo. Só que aqui mesmo ele já vai gerando as vendas. Então, se a gente for ver aqui, ó, puxa, aqui foi até em aula, na verdade. Está até nesse outro player aqui, porque foi em aula ao vivo que a gente estava visualizando esse cenário. Olha lá, é exatamente ali, olha lá, a perda de amplitude dos movimentos. Na hora que ele subir, ele já não vai renovar os topos mais, porque ele já tinha feito até o choque. Venda. Olha lá, na hora que ele voltar a cair, vai ter a possibilidade de venda. Inclusive esses fundinhos nivelados aqui, ó, tá vendo? É exatamente ali, ó. Olha lá. Tá vendo? São esses fundinhos nivelados. Então, na hora que ele subir, ele já não renova o topo mais. Olha lá, subiu, já não renova o topo. Na hora que ele vir caindo, estrutura de continuidade baixa. Então, é aqui. Onde ele está, ele tem que cair e vir criando as estruturas de continuidade baixa para a gente vender. No caso, essa aqui vem no 1 minuto, as estruturas. Elas foram bem micro aqui. Mas geraram vendas muito boas. O pessoal lá do time estava bastante de olho nisso. Ó.
hora que ele vem caindo, a gente quer ver as estruturas. Olha a estrutura se desenvolvendo. Já se desenvolveu, ó. 1, 2, 3, puxa para cima quebrando o topo, puxa para baixo quebrando as mínimas. Criou a estrutura. POI está marcado, que é essa região toda aqui de oferta, e vai gerar a possibilidade de venda aqui, naturalmente, que é um cenário bom. Olha lá, o mercado vai lá, já testou a região, já está indo embora no movimento, cenário sólido também de configuração. Então, isso aqui é uma boa venda num bom contexto. Tem vários cenários assim interessantes, que se a gente for olhando aqui no movimento, tem alguns de compra muito bonitos também aqui nesse movimento que a gente foi vendo. Essa daqui, ó, tá um cenário comprador extremamente forte e alinhado, olha só. Já é o oposto completamente, né? A perda de amplitude já é para baixo, ó. Olha o tamanho da pernada de baixo. Olha o tamanho da próxima. Bem menor. Olha o tamanho da próxima. Bem menor. Aí. Ó, a próxima. Menor. É praticamente do mesmo tamanho a última ali, mas nitidamente uma perda de amplitude das pernadas de impulso, né? Ela vem perdendo amplitude nitidamente até que começa a entrar o interesse. Deixa eu vir aqui no 15 minutos, vai ficar melhor. Até que começa a entrar o interesse de demanda e faz as configurações, ó. Aos topos. Toda hora sendo respeitados, tá vendo? O mercado respeita, não quebra nenhum topo, até que entra o interesse comprador e quebra o topo. Fez o choque, onde está marcado aqui em vermelho. Na hora que ele volta corrigindo, ele já não consegue quebrar as mínimas, ó. Tá vendo? Então, ó, mínima, veio caindo e renovou ela. Deixou uma nova mínima. Veio caindo, renovou ela. Deixou uma nova mínima. Veio caindo e renovou. Então, todas as mínimas estão sendo renovadas. Todos os topos estão sendo respeitados. Até que entra o interesse e quebra o topo válido. Na hora que cai, já não quebra as mínimas mais. Então, ele faz o SMS. O SMS está aqui. Dá para pôr assim, porque está praticamente nivelado, né, os fundos aqui. Mas não quebrou, entendeu? Não tem problema. Então, aqui é o SMS. E aí, na hora que ele vem subindo e quebra esse topo, que não é um topo válido, ele faz o boss, que é a inversão de fluxo para cima. No caso, é um movimento de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Contra a tendência, que era de baixo, tá vendo? Agora vira para alto. Então, 1, 2, 3 subindo. Vindo aqui nos 5 minutos, refinando o estudo. Ali eu estava no 15, aqui eu estou no 5. Olha lá, a estrutura de continuidade alta, no caso. Marcado com a setinha aqui. Foi o trade, ó. Olha a estruturinha de continuidade alta. Certinho, tá vendo? E aí gera uma compra, uma baita compra aqui. Onde o mercado testou a região de POI, que no caso foi aqui, ó. Né, aqui onde estava circulado aqui. Gerando esse movimento forte lá para cima, um baita movimento. Então ele vai criando vários cenários. Aí gera a venda, ó. Ó a vendinha. Contra a tendência. Mas tá tendo de novo a perda de amplitude das pernadas. Veio fazendo o choque, veio fazendo as configurações, ó o SMS. Beleza? Então a gente vai tendo de novo ali outra venda nessa. Depois ele até continuou subindo, mas ele deu uma vendinha contra a tendência por causa do contexto, que é o mesmo que eu estou explicando aqui. Então, assim, são cenários muito bons para você pegar trades sólidos e participar de movimentos concretos. Isso faz muita diferença. Então, espero que tenha agregado. Entra no nosso grupo do Telegram, cara, vai valer muito a pena, porque lá estou sempre mandando conteúdos bons e eu vou estar avisando direitinho como vai funcionar o Desafio Excelência Trade totalmente ao vivo aqui no canal. Dia 4, 5 e 6 agora de agosto. Então, tá chegando, esteja presente, porque vai ser muito engrandecedor. A proposta é crescer 3 dias em 3 dias. 3 anos em 3 dias, aliás. É um negócio realmente bacana. Entregar um conteúdo de ouro. Quem já participou dessas aulas ao vivo que eu faço sabe qual que é o ritmo de entrega de conteúdo, todo o passo a passo das técnicas que a gente trabalha, vários operacionais. Quero mostrar tudo que a gente faz aqui no time para localizar todas as oportunidades com antecedência todos os dias em todos os mercados, para você fazer também no seu dia a dia. Então vai ser bem legal. Conto com a sua presença. Vamos juntos. Fui! Valeu!